Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 9 anos de experiência, formação internacional em barbearia clássica, e esse é mais um vídeo da nossa sequência de vídeos aqui do canal. Se você não está me acompanhando, não sabe quem eu sou, não sabe o que é esse canal, assiste o primeiro vídeo que tem postado aqui. Lá tem um resumo de como esse canal funciona, mas basicamente esse canal está funcionando como um curso online de barbearia grátis. Aqui a gente tem conteúdo sobre todas as áreas da barbearia, sobre gestão, processo de corte, tutoriais, técnicas, gestão de carreira, gestão de equipe, enfim, tudo que abrange o universo da barbearia já tem ou em algum momento terá um vídeo aqui no canal. E para quem já está acompanhando, também percebeu que a gente ficou uma semaninha afastado, não trouxe conteúdo novo na semana passada, na última terça-feira. Tive que ficar afastado por motivos pessoais e esse afastamento coincidiu, infelizmente, com a tragédia que assola o Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu moro. Felizmente a minha cidade não foi afetada, mas 2/3 do estado foi afetado. Então estou conclamando, chamando vocês, fazendo convite para que quem possa ajudar de alguma forma, seja com doação de roupa, doação de alimento, doação em dinheiro, ou mesmo doação de materiais de barbearia. A gente está falando aqui com um público que é 90% voltado para a barbearia. A gente já está organizando também, quem puder entrar lá no meu perfil no Instagram, que lá eu estou falando um pouquinho mais sobre isso. A gente está organizando doações para barbeiros que perderam tudo, pessoal que perdeu máquina, perdeu barbearia, enfim, a gente está pensando no pós também. Sei que nesse primeiro momento é um momento de salvar as pessoas, depois vai ser a reconstrução e depois vem esse momento de conseguir donativos para quem as pessoas voltem a trabalhar, voltem a ter um tipo de sustento. Mas enfim, se você puder ajudar de alguma forma, ajude, seja com alimento, com doação de roupa, com doação em dinheiro. Talvez não seja tão fácil de compreender para quem está fora aqui do estado, mas a situação é extremamente grave. Cidades foram varridas do mapa e ainda onde existe cidade, a água tomou conta, as pessoas não têm onde dormir, não têm o que comer. Tá bem complicado, então se você puder ajudar, ajude, procure uma vaquinha confiável. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a chave Pix de uma das vaquinhas que eu sei que é confiável. Então se você se sentir confortável, tiver um valor que possa ajudar, na descrição do vídeo vai ter a chave Pix, beleza? Não ignorando, mas deixando um pouquinho de lado essa tragédia, falando sobre o vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um corte de cabelo em que a gente vai misturar uma técnica de corte, digamos assim, mais natural, para usar a naturalidade do fio. A gente vai trabalhar também com degradê e vai trabalhar com textura e precisão. É um corte que pode ser de dia a dia ou pode ser um corte artístico. A gente vai misturar um crop, short fringe, franjinha curta, desfiada para frente. A gente vai misturar um mullet, porque a gente vai preparar esse cabelo como se ele fosse deixar crescer para fazer um mullet. E a gente vai trabalhar um high taper, ou seja, um taper mais alto. Então é uma mistura de degradê, porque a gente vai trabalhar o taper com máquina, uma mistura de texturização e controle de mecha, porque a gente vai trabalhar um topo bem texturizado com uma franja jogada para frente. E também precisão, porque o destaque do corte vai estar no acabamento mais marcado e preciso, que destaca tanto a região de máquina, que é a parte da frente, como a região que a gente vai deixar mais natural, que é representada pela parte posterior do corte, entre aspas e muitas aspas, mullet. Espero que gostem do vídeo. Se você vai assistir esse vídeo, já me retribui aqui deixando teu like, deixando tua curtida nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito e deixa nos comentários a tua dúvida, se surgir uma dúvida durante o processo do corte, enfim, que a gente vai mostrando no tutorial. Lembra sempre que toda dúvida, todo comentário que você deixa aqui no vídeo, primeiro, é uma crítica construtiva, nos ajuda a melhorar o conteúdo que a gente está entregando aqui no canal e também pode servir de alguma forma como sugestão ou tema para um próximo vídeo. Então vamos para o vídeo, tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Então, conforme combinado, o William vai ser meu modelo hoje, conforme como eu falei para vocês antes, trabalhar no cabelo dele, seguinte propósito na hora de fazer o corte. A gente vai trabalhar essa lateralzinha aqui para tirar esse aspecto de volume, esse aspecto um pouquinho mais arredondado aqui, a base de qualquer corte de linha mais clássica, apesar desse corte em si não ser um corte de linha clássica. A gente vai trabalhar para criar linhas mais retas aqui, para dar uma alongada no rosto dele, trabalhar um pouco mais de limpeza aqui na parte da costeleta, fazer um taper um pouquinho mais alto, acabamento bem limpo no contorno da orelha. Parte de cima da franja dele, vocês podem perceber aqui que ela está organizada para ser usada mais de lado. E em função disso, ela cria
essa linha decrescente aqui, ó, que fica maior de um lado, menor do outro. Então a gente vai trabalhar para deixar ela um pouquinho mais parelha, para que mesmo quando ele não use para o lado, se ele quiser usar a franja solta aqui para frente, não vai incorrer nessa questão aqui de ficar a ponta um pouco mais fina. Percebe que tem preenchimento de fio até uma região e dali para frente fica muito espaçado, o cabelo muito fino. Então a gente vai dar uma franja realmente para ele, se ele quiser usar ela solta aqui para frente ele vai conseguir. Trabalhar mais textura e movimento nesse cabelo aqui em cima. O cabelo dele é um cabelo mais fino, então a gente, apesar de querer trabalhar um pouco mais de textura, um pouco mais de movimento, trabalhar, entre aspas, um desfiado nesse cabelo, a gente tem que ter o cuidado para não fazer isso demais, para não espaçar demais o cabelo dele. O cabelo dele é um cabelo fino, levemente ondulado, então a gente só vai acentuar um pouco esse movimento que naturalmente o cabelo dele já tem. Nessa lateral aqui, existem várias opções para finalizar um cabelo. O cabelo dele, por exemplo, a gente vai trabalhar para usar ele jogado para frente ou jogado um pouquinho mais para a direita, que é como ele gosta de usar. Porém, ele não faz a separação que, por exemplo, um side part teria, que é aquela separação de criar a linha naturalzinha e jogar o cabelo para o lado. Então a gente vai trabalhar para esse cabelo ser jogado para o lado de forma natural, em bloco. Mas para isso a gente vai tirar essa barriga aqui, ó, essa região que tem muito volume de cabelo. Se você puxar para o lado aqui, você percebe que tem uma região aqui sobrando, que faz parte da parte de cima da cabeça dele. Então a gente vai juntar isso aqui com a lateral, para que quando ele jogue para o lado não fique esse aspecto aqui mais volumoso, nessa região de encaixe de lateral e topo. A parte de trás, a gente vai aproveitar o comprimento que ele já tem de cabelo aqui, porque percebe que com o comprimento que ele está de cabelo agora, a gente já consegue amenizar o hospital dele. A gente fica com uma linha bem reta aqui atrás, então a gente vai aproveitar essa região de cabelo, vai preservar esse cabelo, vai só trabalhar ele para deixar um pouco mais de textura, de movimento aqui atrás também, limpando de forma natural a base da nuca e refazendo os contornos da orelha. Então, basicamente, a gente vai fazer a manutenção da parte de trás, fazer um taper, contorno da orelha, alinhar o corte do topo, definir comprimento de franja, trabalhar textura e movimento da parte de cima e aí sim, finalizar o cabelo jogado para frente ou meio para o lado, com uma leve limpeza na parte da costeleta. Então, vamos para a prática. Para começar, mesmo processo de sempre, eu vou umedecer bem o cabelo dele e separar a nossa separação de ferradura. Não vou me ater ao detalhe de como eu vou fazer a separação de ferradura, porque já tem no nosso vídeo específico onde eu falo sobre separações, quais são as separações que eu uso para qualquer tipo de corte, e lá inclui o processo de separação de ferradura, orelha com orelha, separação triangular, enfim, encaixe todo do topo. Lá naquele vídeo você vai ter todos os detalhes de como fazer a separação de ferradura. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Estou umedecendo o cabelo dele, criando minha separação de ferradura, para daí sim começar o processo de corte das laterais com a máquina. Separado então topo e lateral, não sabe o que é topo, o que é lateral, por que eu separei ferradura, assiste o vídeo que eu já indiquei para você, separação de ferradura, separação que eu uso para qualquer tipo de corte, na verdade é o nome do nosso vídeo. Lá eu vou explicar por que eu faço separação. De uma forma bem breve, eu separei parte de cima, parte de baixo. Então, conforme a gente conversou antes de chegar aqui com o nosso modelo, o que eu prometi? A gente vai trabalhar essa lateral de uma forma a alongar um pouquinho mais esse rosto, tirar esse formatinho levemente arredondado, que ficou em função do crescimento do cabelo, que está repetindo o formato do crânio. E agora a gente vai criar uma base reta. Vou começar criando aqui a linha de base. Lembra que eu vou fazer um taper um pouquinho mais alto. Então, eu vou pegar aqui com o meu pente. Lembra sempre, quando eu trabalho máquina, qualquer tipo de degradê, a minha base final do degradê, ou inicial, depende do ângulo que você olhar o processo de graduação, é o Clipper Overcomb. Então eu já vou colocar o Clipper Overcomb no ângulo em que eu pretendo criar o taper e na altura que eu pretendo subir esse taper. Então eu coloco meu pente, pego ele por baixo do cabelo, a base dele encosta no couro cabeludo, a base me entrega a altura de 1,5, a parte de cima eu abro e o que sobra aqui em cima é a referência de aresta do cabelo que eu estou deixando. Então vamos lá, máquina zerada, em cima do clipper do pente, fazendo o clipper overcomb, voltou para trás, definir até onde vai o meu taper. Percebe que é um taper que invade um pouquinho mais, bem mais alto, mas ainda assim preserva o cabelo aqui e nessa parte de trás da orelha fica com o cabelo preservado para dar o destaque do contorno, quando eu for fazer o contorno da orelha, da base de trás da nuca aqui, vai dar um contrastezinho. Aí vai evidenciar ainda mais o taper que eu fiz aqui na frente, vai dar um contraste com essa região que fica mais preenchida de cabelo. Depois de ter feito aqui o clipper overcomb, eu vou fazer o mesmo processo que se fosse uma graduação. Pente 1,5, pente 1, marcação da 0, pente meio, máquina sem pente, até misturar a região zerada com a região média de graduação. Dando sequência então, clipper overcomb, vem com o pente 1,5 até a região do clipper overcomb, chegou na região de clipper overcomb, puxa para fora. Movimentinho em C para não criar marcação, não invadir a região que já foi utilizado o clipper overcomb.
a gente manter preservada essa região que a gente pré-definiu quando a gente fez o pente sobre a máquina, mas é uma região de limpeza, né? A gente definiu a altura do pente 1,5, que é esse pente que está na máquina agora, e agora a gente limpou totalmente para baixo com a mesma altura de máquina. Agora o único cuidado que a gente tem que ter é, toda altura de máquina que a gente for passar, ela vai seguir essa mesma inclinação que foi a inclinação do Clipper Overcomb. Então, quando eu for trabalhar agora com o pente 1, eu vou trabalhar nessa direção também. Quando eu for fazer minha marcação da zero, eu vou marcar nessa inclinação também. Tudo vai trabalhar na mesma inclinação do Clipper Overcomb. Então, o Clipper Overcomb, ele define, primeiro, o limite para a graduação e define também a inclinação em que eu vou fazer todo o processo de graduação abaixo da região de Clipper Overcomb. Pente 1, começa com ele aberto, vai até a região de 1,5, fecha e vai de novo um pouquinho abaixo. A ideia, para você não se perder, é sempre ir um pouquinho abaixo da última região que você acabou de trabalhar. Então eu trabalhei pente 1,5 até aqui, um pouquinho abaixo, ó, é a região que eu vou trabalhar com pente 1. No intermediário entre uma região e a outra, eu trabalho com a alavanca levemente aberta e misturo as duas regiões. Dessa forma fica muito mais fácil e eu não incorro no risco de acabar criando uma marca nova ou jogando essa marcação do Clipper Overcomb fora e subindo, entrando e tirando a mais da região que eu estava tentando preservar. Partimos agora para a marcação da zero. O que eu vou fazer? Vou pegar a mesma inclinação, vou utilizar agora aqui minha escovinha com cerdas mais macias para ir limpando e vou de baixo para cima criar uma marcação zerada. Ó. Venho com a marcação da zero. Nesse corte em específico, eu vou utilizar minha máquina zero e agora, depois da máquina zero, a máquina de acabamento, para limpar toda a região que seria do acabamento frontal. Então esse corte em específico não tem contorno de acabamento frontal. O contorno de acabamento frontal ele é apagado com o meu processo de graduação. Vou jogar esse taper mais alto, então eu vou tirar a necessidade de eu criar um acabamento aqui na parte da frente. Máquina zero, agora vem com máquina de acabamento, de baixo para cima, limpando toda a região que ficou abaixo da máquina zero de corte. Agora eu venho com o pente meio, começo com ele aberto e vou fechando. Entendendo o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com uma marca, um degrau de 0 para 1, porque foi o último pente que eu utilizei. Eu estou agora suavizando, diminuindo essa marca, diminuindo esse degrau, transformando ele num degrau de 0, acabamento e 0, para meio. Por que eu estou fazendo isso? Para que quando eu venha trabalhar com a máquina sem pente de limitação, eu consiga fazer essa transição, apagar essa linha de uma forma mais fácil. Esse é o problema que a maioria das pessoas sofre para desmarcar uma máquina zero ou um processo de graduação, enfim, porque eles tentam ir direto para o problema. O problema é a marca, eles tentam ir ali com a máquina zerada, sem pente, e tentar apagar aquela marca. Só que se você não preparar a região de cima, a região que tem cabelo acima da marca, se você não preparar ela para receber essa desmarcação, vamos dizer assim, entre aspas, você não vai conseguir. Então eu estou preparando para que quando eu venha com a máquina sem pente, limitador, eu consiga fazer isso de uma forma fácil, sem precisar bater demais a máquina ali ou arranhar demais a máquina no couro cabeludo do meu modelo. E agora sim, com a máquina sem pente, começo com ela aberta, passo por cima da marca, vou fechando aos poucos e a marca vai sumindo automaticamente. Percebe que eu não aperto a máquina, não arranho a máquina, eu deixo apenas o peso da máquina sobre o couro cabeludo dele, fazendo com que a marca vá sumindo aos pouquinhos. Se preciso, vai trabalhando um pouquinho mais com o canto da máquina, oscila entre aberta e fechada. Tudo isso aqui agora vai ser mais pessoal, assim, de feeling mesmo, vai ser de gosto. Tem gente que vai deixar um pouquinho mais de contraste, um pouquinho menos de contraste. Vai estar de acordo com o que cada um entende como gosto para o processo de graduação. E também tem muito a ver com o tipo de cabelo. O cabelo dele é um cabelo mais fino, a pele dele é mais clara, então por óbvio existe mais contraste. É um cabelo fino, com pele clara e cor escura no cabelo. Então o contraste do branco com o preto se acentua ainda mais. Se fosse um cabelo um pouquinho mais loiro, a pele dele fosse um pouquinho mais bronzeada, de repente não teria tanta transição, não haveria tanto contraste da região clara, que é essa região zerada, de máquina zero e acabamento, para essa região escura, que é a região que ainda não tem tamanho definido, que é a região que ficou para cima do Clipper Overcomb. Então, não é porque eu estou fazendo uma tonalidade, um aspecto mais esfumado, entre aspas, de degradê, que você vai repetir seguindo essa mesma sequência. Tudo depende do tom de pele da pessoa que você está trabalhando, a cor do cabelo e a densidade de fio que você tem no teu modelo ou no teu cliente. Basicamente o processo de graduação foi esse. Percebe que é um taper um pouquinho mais alto,
E agora eu vou polir essa região de cima com um pente corrido. A minha ideia de pente corrido, ela não é entrar, não é invadir, não é tirar comprimento, é apenas diminuir essa sensação de marca que ficou da parte que eu fiz com máquina para a parte que eu vou fazer com tesoura. Para isso então eu vou fazer um pente corrido. Lembra como é que eu faço pente corrido? Coloco o pente, vem ali, tudo que passar para fora dessa linha eu corto. Então coloco o pente ali, corta, empurrou para cima, levanta as costas do pente, corta, empurrou para cima, levanta as costas do pente e corta. E aí vai fazendo isso, cada vez que você fizer isso, você vai automatizando esse processo. Não precisa fazer de forma rápida num primeiro momento, vai pegando a praticidade, a prática de fazer isso e aos poucos você vai começar a conseguir fazer isso de uma forma mais automática. Vai ser automático para você colocar o pente ali, levantando as costas dele e tirando somente o degrauzinho, tá? E não tem problema se você fizer abrindo para fora, se você fizer subindo reto, ou se você imitar o processo que eu faço, que é levantar as costas. O importante é que você não crie uma marca, que você use o pente como um limitador do processo de corte que a tesoura está fazendo. A tua ideia aqui é ir tirando somente as pontinhas e levando para cima para tirar aquele degrauzinho que estava existindo. Percebe como a gente já conseguiu fazer uma transição mais harmônica da região de máquina para a região de pente ou de cabelo mais longo aqui, sem criar uma marcação. Tiramos aquela linha, ficou natural e agora a gente já pode trabalhar com point cut, se for da necessidade, do gosto e do processo de trabalho de vocês, para harmonizar ainda mais essa transição. Para mim já está num tom bem interessante de transição, já fiz a mistura aqui com a parte mais cheia de cabelo, então para mim já chegou num ponto que eu não vou mais trabalhar, para mim já está satisfatório. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar essa região aqui de trás, com pente que eu fiz aqui, que sobrou para trás da região que eu trabalhei com pente corrido, trabalhei com máquina, para criar uma linha de corte. Ó. Venho aqui, faço minha linha de corte. E agora eu tenho uma referência de corte aqui. Primeira referência de corte então que eu tenho está em cima da orelha. Ó. E agora eu começo a região de corte com tesoura a partir daqui. Essa minha guia vai ser a guia referência para o resto do corte até metade do cabelo. Depois eu vou lá do outro lado, repito esse mesmo processo, que é fazer o taper, criar minha linha de corte aqui, minha referência de guia mecha guia e trabalhar até o centro da cabeça na parte de trás. Depois eu vou para o outro lado, repito o mesmo processo e aí a gente sobra só o topo para trabalhar. Já deixei uma guia refinada aqui então. Minha primeira guia de corte está aqui, percebe? O que eu estou fazendo com essa guia? Eu estou encostando a ponta do meu dedo ali embaixo e a parte de cima eu estou afastando. Criando esse formatinho aqui, ó. Percebe que eu preservo a aresta e faço uma linha decrescente, maior para menor. Isso aqui já está juntando com a regiãozinha aqui, ó, que eu trabalhei com máquina. Então é como se o meu taper que está aqui, ele fizesse esse movimento na cabeça, ó. Ele vem, contorna e chegou aqui atrás, ó, percebe a região da aresta que eu estou preservando ali? Ela encaixa com a mesma proposta do taper que eu fiz lá na frente. Então eu estou preservando toda essa região. O taper está me guiando, na verdade, para fazer toda essa região em contorno da orelha, vamos dizer assim. E agora que eu tenho uma guia que representa a inclinação que eu fiz no taper lá na frente, essa minha guia vai ser trabalhada na parte de trás. Ó. Começar a trabalhar aqui atrás, repetindo a mesma lógica. Maior em cima, menorzinho embaixo, preservando o cabelo, fazendo um corte todo na tesoura. Vamos dar sequência então, pegar minha próxima mecha, começo a trabalhar aqui em cima, faço o primeiro corte, e eu vou indo em direção à parte de baixo, vou deixando ele mais curtinho. Cheguei mais aqui embaixo, terminei de fazer minha referência. E agora eu vou buscar uma nova referência, busco a minha guia, encontro a minha referência e vai fazendo o mesmo processo. E agora eu chego bem no centro aqui, na parte central, de trás da cabeça dele, e sigo com a mesma lógica. A parte de cima afasta um pouquinho mais. Conforme eu vou chegando lá na base, na nuca dele, vai ficando mais justo o corte, criando essa linha crescente, de menor embaixo para maior em cima, preservando uma aresta e criando esse formatinho mais quadrado para o corte. Polindo agora tudo que eu fiz, fazer um pentezinho corrido, apenas para tirar alguma pontinha ou algum degrau que possa ter ficado entre uma mecha e outra, dessas mechas que eu fiz cortando com a tesoura, né? Segurando ali, pinçando com o dedo e cortando com a tesoura. Vou fazer o polimento delas com esse pentezinho corrido. Percebe que é um corte bem prático e que vai entregar um resultado
bem harmonioso e vai se diferenciar ali de um corte mais comum de dia a dia. Mas não tem nada de difícil em fazer esse tipo de corte. A basezinha aqui da nuca, tá? Percebe que tem um cabelinho aqui, como se fosse um excesso de cabelo. Eu vou tentar deixar o mais natural possível. Eu vou limpar somente o que é excesso, vou polir essas pontinhas para elas não ficarem demais, mas o grande destaque, digamos assim, do corte vai ser o contorno da orelha. Aqui atrás vai ficar mais natural, a base da nuca também. É quase como se a gente estivesse preparando esse corte para crescer e se tornar um mullet, mas não é um mullet, é um cortezinho com mais preenchimento na parte de trás, costeleta mais raspada, um taper um pouquinho mais alto, porém com naturalidade na base da nuca. Então, dando sequência, eu vou limpar aqui a basezinha, já vou deixar pronto todo um lado para depois trabalhar o outro. Percebe que eu não vou marcar, não vou fazer clipper overcomb, não vou fazer taper na nuca, vai ficar com uma nuca natural, um cabelinho curto, porém natural, sem marcação, ó, dá para levantar e limpar ele um pouquinho mais por baixo para tirar aquele excesso, aqueles pelinhos que ficam sobrando para fora do acabamento. Então ele tem um fim, mas é um fim extremamente natural. Essa parte aqui, ó, de trás, eu vou trabalhar com um point cut aqui, apenas para suavizar essas pontinhas que estão entrando, ó. Faz o point cut, fica com a naturalidade das pontas ali do cabelo. E da mesma forma que eu fiz na parte de baixo, eu vou limpar tudo que ficar para fora dessa região com a máquina de acabamento, ó. Mas não de uma forma que marque, ou seja, quando eu largar esse cabelinho para cá, ele volta a ficar com as pontinhas ali desfiadinhas, com aquela característica mesmo de um acabamentinho bem natural, de que não fica com aquela cara de que o cabelo foi cortado agora, a não ser, é claro, pelo taper que eu estou fazendo na costeleta. E já vou deixar pronto aqui o contorno da orelha. Contorno da orelha, eu vou entrar um pouquinho mais para ele ficar mais marcado, para ele dar bem o destaque dessa região de contorno da orelha. Sempre eu vou ir de frente para trás nesse caso aqui. Por quê? Porque eu deixei um cabelo um pouquinho mais cheio na parte de trás. Então a chance de eu comer demais, de eu marcar demais, se eu entrar de trás para frente é muito grande. Então eu vou fazer várias vezes no mesmo sentido, que é de frente para trás. Ó, eu começo lá na frente, venho entrando aqui para trás, cheguei lá embaixo, eu paro, boto de novo o cabelo todo para baixo e repito o mesmo movimento. Movimento de compasso, se você não sabe como fazer com precisão esse acabamento aqui no contorno da orelha, tem um vídeo no canal sobre acabamento, como fazer um acabamento de forma perfeita. Enfim, lá você vai entender esse movimento de compasso, que a tua base tem que estar sempre fixa em algum lugar. Você pode fixar em cima da orelha, pode fixar em cima da tua mão, pode fixar na cabeça, no pescoço. Em algum lugar você tem que estar com a base fixa, para daí sim você conseguir girar por cima dessa base fixa, fazendo esse movimento de compasso, para conseguir ter mais precisão no contorno da orelha. Agora sim, ó, percebe, eu já tenho o contorno, já tenho marcado aqui um acabamento no contorno da orelha, e agora eu venho de baixo para cima porque eu já tenho definido aonde é esse contorno. Agora eu consigo polir ele de baixo para cima, ó. Faz isso com bastante calma, sem pressa, vai devagarzinho para você não entrar demais. E aí percebe como fica o resultado. A gente dá um destaque maior para essa região aqui mais clara. Aqui atrás o cabelo dele fica natural e o acabamento destaca tanto a parte raspada como a parte preservada de cabelo, com naturalidade, mas ainda assim com limpeza. Percebe? Um acabamento preciso, destaca a limpeza e a naturalidade do corte ao mesmo tempo. Percebe então a diferença. Essa lateralzinha aqui eu já trabalhei, taper, linha de corte aqui, defini arestinha, trabalhei corte com tesoura para criar um formatinho mais reto. E esse outro lado não fiz nada ainda. Percebe? Esse lado fica mais alongado um pouquinho, o rosto dele, dá aquela chapadinha, fica aquele formatinho mais reto. Enquanto aqui a gente ainda tem aquele leve arredondado. Intensificaria ainda mais se essa parte de cima tivesse solta. Eu ainda estou com o topo todo preso. Então essa região aqui ainda intensificaria ainda mais esse arredondado nessa regiãozinha aqui. Então, percebe para vocês entenderem a diferença aqui. Só esse leve detalhe do taper aqui, já alonga, e ainda mais definindo essa linha reta, o que não acontece aqui. Aqui a gente está sem forma, né? Essa lateralzinha não tem corte nenhum. Só para vocês já visualizarem mesmo essa diferença. Para a parte de trás, a mesma coisa. Trabalhei apenas um lado, mas só para vocês já perceberem o que eu quero dizer com naturalidade, ó. Esse lado aqui foi o lado que a gente já trabalhou. Percebe que a gente tem um final do cabelo, o acabamento não tem excessos, ou seja, está limpo,
o contorno do corte em si, mas está bem acabado, fica natural, porém bem acabado, diferente do lado contrário. Percebe que ali a gente tem excesso, o cabelo não está bem definido ainda, por não ter feito aquela linha de graduação nem o pente corrido, aqui também está um bloco de cabelo sem forma. Então foi um detalhezinho que a gente fez na parte da frente, na parte de trás, e apenas dando uma desfiadinha, que dá essa naturalidade para o corte em si, mas dá um aspecto de limpeza. Então, às vezes, nem sempre você vai precisar fazer um taper ou vai precisar marcar a nuca para que fique bem acabado. Apenas com naturalidade você consegue ainda assim entregar um corte limpo e bem acabado. Lado contrário, mesma lógica, tá? Clipper over comb para definir a região final ou inicial, depende do teu ponto de vista do processo de graduação. Repetindo a mesma inclinação. Lembra que a gente entrou um pouquinho aqui perto da orelha. E aí agora repete o mesmo passo a passo. Eu não vou me ater aos detalhes, porque primeiro, já fiz um lado mais detalhado, e segundo, se você não sabe o processo de graduação, tem 2 vídeos importantes que você precisa assistir. O primeiro é a teoria, onde eu explico na teoria como funciona o processo de graduação, sem trabalhar a máquina na cabeça de ninguém. Explico detalhe por detalhe numa lousa como você faz o processo de graduação. E o outro vídeo que você tem que assistir é o vídeo de processo de graduação na prática. Aí você vai entender por que eu faço um clipper over comb, por que eu passo um pente de máquina depois do outro. Mas enfim, você já viu quando eu fiz o lado contrário aqui da cabeça do meu modelo, que eu fiz uma sequência de pentes. Eu vou fazer a mesma lógica, seguindo a mesma inclinação, o mesmo passo a passo, o mesmo processo para chegar no mesmo resultado. Terminei então de fazer o processo aqui de graduação, repeti a mesma lógica, clipper over comb, 1,5, marca da 0, pente meio, desmarquei ele agora, trabalhando a alavanca da máquina. E agora eu cheguei no mesmo passo que eu tinha chego na outra lateral, que era o quê? Suavizar aqui essa parte de trás, limpar somente o excessinho ali e fazer o contorno. Antes disso, o que eu fiz? Usei toda a inclinação aqui do clipper over comb, que eu fiz aqui do taper mais alto que eu fiz desse lado, para criar minha base para fazer o corte dessa parte de trás. Vou repetir a mesma lógica. Vamos umedecer aqui, porque a gente vai trabalhar com corte com tesoura. Deixar o cabelo totalmente úmido. E já vamos seguir nosso corte aqui. Ó, pega o cabelinho aqui e repete o mesmo processo do lado contrário. A diferença é que nesse lado, estou trabalhando com a minha mão por baixo, tá? Porque eu sou destro, então nessa lateral aqui para mim fica mais fácil. Seguimos a mesma lógica, então. A única diferença, como eu já falei, é que agora a minha mão vem por baixo e não por cima, por uma questão de empunhadura mesmo, facilitada para o corte, tá? Vou chegando aqui atrás, mesma lógica. Puxa, parte de cima maior, em função do preservando a nossa região da aresta, parte de baixo mais justa para criar essa linha crescente. Chegou na parte bem central aqui de trás, busco a mecha de novo, bem central aqui. Vamos dando sequência. O processo é o mesmo que seria se você fizesse qualquer corte com tesoura que a gente já viu aqui no canal. Separa uma mecha, puxa a mecha, faz o corte, respeitando o ângulo da mecha anterior. Eu fiz uma coisa aqui que vocês vão perceber. No corte do lado contrário, eu fiz primeiro o pente corrido e depois eu trabalhei essa região. Não muda absolutamente nada, porque a referência de ângulo que o taper entrega já te serve como referência para fazer a angulação das mechas para fazer o corte. Então você pode fazer o pente corrido e depois fazer o corte das laterais e da parte de trás. Ou fazer os cortes laterais e parte de trás e depois trabalhar pente corrido. Porque inevitavelmente, depois que você fez todo o corte, você vai trabalhar o pentezinho corrido lá atrás também. Então, no lado contrário eu fiz primeiro o pente corrido na região do taper e depois eu fiz o corte com tesoura. Nesse lado aqui eu fiz o taper, cortei a lateral e agora eu vou vir com o meu pente corrido para polir, tirar a marcação da área de taper fade aqui da frente, desse high taper, vamos dizer assim, que é um taper um pouquinho mais alto. E agora eu já vou vir aqui para trás e fazer a mesma coisa, ó, fazer pentezinho corrido na parte de trás, polindo toda a região em que eu trabalhei um corte com tesoura, mecha a mecha, tá?
Terminamos aqui. Lembra que eu fiz no lado contrário? Dei uma suavizada nessa região natural aqui do cabelo dele que vem para cá. Ó. Depois dessa suavizada, eu limpei a base da nuca e fiz o contorno da orelha. Mesma lógica, ó, contorno da orelha. Vou fazer de frente para trás, que foi como eu fiz no lado contrário. E vai sempre baixando o cabelo, ó. Faz uma passada, baixa o cabelo. Faz mais uma passada e baixa o cabelo. Chegou na região que já tem a marcação, pode vir no sentido contrário, ó. O importante é o que? Você não jogar fora essa regiãozinha aqui natural. Você vai fazer a marcação do contorno da orelha. Chegou ali embaixo, você sai. Óbvio, isso se você quiser repetir o tipo de finalização que eu vou entregar nesse passo a passo. Você pode fazer exatamente como eu fiz e preferir que isso aqui fique marcado. Não tem problema, aí você desce a linha de forma reta. Mas se você quiser o resultado assim como eu estou entregando, que é uma região extremamente raspada, limpa na parte da frente, um contorno bem marcado, que vai dar mais destaque para essa região natural e vai destacar ao mesmo tempo essa região mais raspada. É uma mistura de algo natural com algo raspado, entre aspas, artificial e marcado, no mesmo corte, tá? Você sai de algo mais cheio, mais desfiado, mais despojado, para algo mais limpo, mais raspado. E o destaque se dá exatamente por essa linha mais marcada que contorna a orelha. Terminamos de fazer isso aqui ali. Agora, levantamos e limpamos aqui, ó, essa regiãozinha de baixo. Exatamente como a gente fez no lado contrário. A gente vai fazer bem natural, tirando somente o excesso, sem marcar nada. E aí o que sobrou ali de cabelo, a gente trabalha com a ponta da tesoura para igualar as alturas nos dois lados da base da nuca. Pode ser feito também com uma navalhete, pode ser feito com uma lâmina de desfiar, pode ser feito com tesoura de desbaste. Você escolhe a ferramenta que você quer, que você tem mais controle, que você tem mais aptidão para fazer esse point cut, esse desfiado. O importante é que, se você quer esse resultado de naturalidade, você não marque, não vem com a tesoura fazendo isso aqui, não vem com a máquina marcando. Vai sempre com ponta de tesoura, tesoura de desbaste, navalhete, desfiadeira, e aí sim você vai ter naturalidade. Terminamos então lateral, parte de trás, percebe? Cabelinho bem batidinho, bem natural, desfiado, com um formato definido, aresta preservada, laterais também mesma coisa, taper lá na frente, bem alto, aresta preservada, e agora a gente vai para o topo e conexões. Vamos tirar nossas presilhas e eu vou fazer esse cabelo simétrico, tá? Os dois lados vão estar conectados, os dois lados vão ter o mesmo comprimento. E independente se ele vai usar para a esquerda ou para a direita, o cabelo vai funcionar. E a franja também não vai ter um lado maior que o outro, não vai ter mais desfiado em uma região do que a outra. Para começar, conectar aqui a região de orelha com orelha. Se você não viu, vai lá e veja o vídeo sobre separações, que é o que eu vou fazer agora. Vou separar aqui orelha com orelha, vou separar tudo que faz parte da frente e a parte de trás do corte. Basicamente é para isso que serve essa separação. E eu vou conectar tudo que está dentro dessa separação para trás, de forma a encaixar na linha de corte que a gente fez no lateral. Percebe aqui embaixo, ó, tem uma diferencinha e aqui em cima esse cabelo está sobrando. Essa diferença, essa região mais curta, é a linha de corte que eu criei na parte de baixo. Então agora eu pego essa região da coroa, junto com a região que eu já fiz o corte embaixo, puxo para fora, encontro o mesmo ângulo e corto o que sobra desse ângulo. Fazendo então com a mão por cima, para vocês conseguirem enxergar, puxo, encontro o ângulo aqui de baixo e ó, percebe essa ponta aqui, ó? Isso aqui é o que está sobrando.
Até aqui eu tenho uma graduaçãozinha que vai ficando mais curta lá para baixo. E isso aqui está sobrando. Então eu venho aqui e encaixo. Tirei o degrau que existia da parte da coroa para a parte da lateral, na parte de trás do corte. E vou fazer isso em todo o contorno. Ó. Percebe aqui, ó, mais uma vez. Ó. Aqui é a minha linha de corte que foi feita para baixo. Ó, e aqui é o que está sobrando. Corta. Só isso que você tem que fazer. Só eu vou fazer uma forma um pouquinho mais rápida. Mas se você não tem ainda essa agilidade para fazer isso de forma rápida, vai com calma, separa bem a mechinha, puxa para fora, encontra bem certinho onde é que está essa diferença, para daí sim você conectar e tirar esse degrauzinho. Feito isso, está conectada a região da coroa. Agora eu vou conectar as regiões do topo que precisam estar conectadas com a lateral. Como faz isso? Tem no vídeo sobre as separações. Separação triangular que separa o quiff, topete, da área de conexão do topo. Separei aqui e agora puxa para fora e encontra a região de conexão. Vou fazer no mesmo sentido, porque eu quero uma conexão mais quadradinha aqui, sem muito cabelo preservado. Vou puxar isso para o lado e vou tirar nesse sentido, uma linha mais vertical. Vai tirar peso, vai deixar o cabelo mais leve, porém vai conectar de forma mais quadrada. Segue o mesmo princípio, a mesma lógica do que a gente fez lá atrás. Puxa o cabelo no mesmo sentido de corte que foi feito na lateral. Tudo que sobrar desse sentido para fora é cortado. Conecta de uma forma mais leve, tende a arrepiar, então tem que ter um pouco mais de cuidado, porém fica mais quadrado, tá? O outro lado, mesma lógica. Lembra lá no início do corte que eu falei que esse lado aqui, ele estava mais pesado, mais cheio, criando uma barriga? Isso vai ser evidente agora. Percebe? Quando eu separei esse lado para conectar, puxei para fora aqui, pouco cabelo sobrou para ser conectado. Eu ainda não mexi, não puxei, não enxerguei esse lado, mas eu tenho certeza que quando eu puxar isso aqui para fora, em função desse volume, vai ter muito mais cabelo para ser conectado. Então vamos conferir se eu estou certo ou se eu estou errado. Divisão triangular aqui na frente, separando o quiff da área de conexão, puxando a área de conexão em direção à lateral. E aí eu vou começar a buscar a conexão. Ó. Começo lá de trás. Puxei para fora, percebe? Ó, já tem uma ponta bem destacada aqui. Cortei. Puxo mais uma vez. Vamos pegar a parte fina do meu pente para facilitar. Ó, puxei mais uma vez. Percebe? Ó, já é muito mais cabelo do que no lado contrário. Para criar essa linha mais quadrada, estou tendo que tirar muito mais cabelo. Esse muito mais cabelo que eu estou tirando é o que estava sobrando aqui, criando aquela barriga, aquele excesso, sabe? Lembra que a gente não quer separar esse cabelo na linha de separação, jogar um lado para cima e um lado para baixo. A gente quer uma jogada um pouco mais natural, ou mesmo que o cabelo seja jogado só para frente, então a gente quer encaixar dos dois lados de forma igual. Esse aqui é o excesso de cabelo que estava em função do cabelo ser jogado sempre para o mesmo lado. A gente está terminando com essa obrigatoriedade do cabelo ficar só para um lado. Ele pode jogar para o lado de cá, se ele quiser, ele pode jogar só para frente, ele pode não fazer nada, que o cabelo vai estar encaixado. E para isso a gente está tirando esse degrau, essa barriga, esse excesso de fio da área de conexão desse lado. Ó, puxei aqui e aqui já sobra bem mais cabelo. Ó. Prontinho. Agora sim, os dois lados estão iguais. E agora eu vou trabalhar a região do topo do corte. Antes de definir comprimento do topo, eu vou definir quanto é o mínimo que eu preciso ter de franja para que esse cabelo funcione jogado para frente. Então eu vou tirar somente essa região mais transparente da franja. Percebe que a franja até o meio do caminho ela é preenchida quase que por inteira e aqui embaixo sobra só esse meio um pouquinho mais transparente. Então a minha ideia é tirar essa região aqui, vai ficar a franja mais ou menos um dedo para cima da sobrancelha. Porém eu não posso simplesmente vir aqui e fazer um corte reto. Eu vou deixar muito pesado, muito marcado, muito artificial. Então eu vou separar isso aqui ao meio. A gente já fez exatamente esse mesmo processo em um outro vídeo de corte aqui do canal. E a gente vai repetir o formato natural que a franja dele apresenta, ou melhor, que o crescimento da franja dele apresenta. Ó, percebe que existe aqui esse movimento circular e aí nasce o cabelo. E aqui tem a partezinha de junção com a lateral. A gente vai puxar as mechas nesse mesmo sentido. Ó. A gente vai puxar para cá e bota para baixo. E aí de forma reta a gente vai tirar somente o que está sobrando para emparelhar com formato reto, porém sem marcar, a gente vai desfiar essa franja. Então vamos repetir, peguei aqui uma navalhete comum, tá? De fazer barba mesmo, não é navalhete para desfiar o cabelo, ó. Peguei aqui, segurei a quantidade de cabelo que eu quero tirar, para cima da sobrancelha um dedo, e acima do meu dedo eu vou cortar com a lâmina, ó, com a navalha.
E agora eu vou fazer isso por umas 3 ou 4 vezes, até que eu puxe a mecha e ela não transpasse essa linha. Daí eu já sei que eu cheguei no limite de comprimento que eu preciso de franja. Então, de novo, ó, repete o formato crescimento natural, joga para frente, pega ali, sobrou umas pontinhas, ó. E eu acredito que nesse caso aqui, já na minha terceira mecha, ó, praticamente nada, só uma... Já encontrei o final da minha franja, ó. Percebe como a franja, em relação ao outro lado, olha como ela fica mais definida, sem ser uma linha reta, sem ser uma marca. Eu tenho uma linha de franja definida, enquanto desse outro lado, em função de que essas pontas ficam mais transparentes, mais espaçadas, parece que tem até menos cabelo do que nesse lado. Apesar de ter mais quantidade de cabelo, mais comprimento de cabelo, esse espaçado aqui de baixo acaba dando essa impressão de que tem menos cabelo. Enquanto aqui, com menos quantidade de cabelo, menos comprimento de cabelo, eu consigo preencher mais um espaço. Dessa forma, quando ele jogar o cabelo só para frente, ele vai conseguir usar. E ainda tem o comprimento que, caso ele queira jogar para o lado, ó, ele consegue fazer esse cabelo ir para o lado. Então vamos repetir a mesma lógica no lado contrário. Seguimos então, lado contrário, puxou a mecha, sentido natural do crescimento do fio, botou para baixo, vamos segurar aqui, ó, um dedo para cima da sobrancelha e desfia, ó. Mais uma vez. Por que desse lado parece que tem mais quantidade de cabelo para tirar? Porque lembra lá no início do vídeo que eu mostrei como é que estava organizado o cabelo dele? O cabelo dele estava nesse sentido aqui, ou seja, tinha mais cabelo aqui para compensar quando é jogado para o lado de lá. Então, por lógica, desse lado aqui vai sair um pouco mais de comprimento. Que é o mesmo motivo do porquê nessa região aqui a conexão saiu mais cabelo do que no lado de lá. Mas ainda assim vão ser 3 mechas, exatamente igual ao lado contrário, tá? Ó, fiz a segunda mechinha e vamos para a terceira. Joguei lá para frente, praticamente nada, é só umas pontinhas para emparelhar. E agora a minha região já ficou muito mais preenchida, ó. Talvez tenha uma pontinha aqui que eu possa tirar. Mas já finalizei. Então agora eu já tenho o mínimo de comprimento que essa franja precisa ter e eu vou começar o corte do topo. Para começar o corte do topo, eu vou criar uma guia central e a minha referência de mais curto, ou melhor, mais longo, será esta franja que eu acabei de cortar. Ó, aqui eu já tenho a referência do mais longo. Ó. Eu preciso, no mínimo, ter esse comprimento para que a franja chegue onde a gente já definiu ali com a navalha. Então, dali para trás, eu vou definir o corte. Ó. Aqui, e vou levantando e vou encurtando. Você tem que ter o cuidado para não encurtar demais, para não arrepiar aqui nessa região dos redemoinhos, que é essa região aqui de trás, tá? Criei minha guia central, ó, percebe? Ela ficou quase reta, levemente inclinada, uma graduaçãozinha bem leve, uma linha crescente aqui para frente, e defini todo o comprimento com essa guia. Agora é muito simples. Se você não viu, assiste o vídeo como cortar o topo. Tem várias formas de cortar. A gente vai usar uma delas, tem explicado lá naquele vídeo. Em resumo, o que eu fiz? Defini uma guia central, com base nessa guia agora eu vou emparelhar tudo de forma reta para ficar simétrico. Ambos os lados terão o mesmo comprimento. Basicamente agora, meu trabalho é pegar a guia, juntar com a lateral, puxar para cima e cortar reto. Fazer isso de trás para frente, de frente para trás, não vai mudar, porque você tem uma guia no meio definindo o comprimento. Ó, toda vez que eu levanto o cabelo aqui, ó, eu encontro a diferença do que está no meio para o que está sem formato, sem corte. Somente tenho que cortar e encontrar a guia que está ali no meio. Definido isso de um lado, você puxa para o outro lado e repete o mesmo processo. Ó. Levantou, percebe a guia mais curta aqui no meio, parelha para o lado. Isso se você quiser um corte reto, que é o meu objetivo nesse corte em específico, quiser um formatinho reto, quadrado aqui em cima. Se quiser um corte côncavo ou um corte arredondado, aí você assiste o vídeo lá, que lá tem explicado bem certinho qual a diferença na hora de cortar para que você encontre um formato arredondado ou um formato côncavo e o que esses formatos entregam para cada tipo de corte. Terminamos então de fazer o corte, o cabelinho já está encaixado em ambos os lados, já está com o nosso taperzinho feito. E agora eu vou secar, texturizar e finalizar. O corte em si está pronto. Arzinho morno, velocidade alta,
secar de forma mais natural possível, jogando para frente. Percebe que eu estou sem bico, direcionando o ar, deixando que o ar saia de uma forma bem natural, que é apenas para secar o cabelo e não impor nenhum tipo de movimento nele, para que ele fique o mais natural possível. Que a ideia é utilizar essa naturalidade de como o cabelo vai se comportar para finalizar ele depois. Só vou acentuar aqui um pouquinho de textura, de point cut, textura, desfiado no cabelo, mas a ideia é utilizar a naturalidade e mostrar as opções que eu tenho depois do cabelo seco para finalização. Vou fazer aqui uma texturização, seguindo a linha que o fio está levantado. O fio está levantado reto para cima, eu vou texturizar de cima para baixo. Não vou entrar muito, somente onde eu perceber que está mais preenchido, que está mais denso. O cabelo dele já é um cabelo fino, então eu não quero espaçar demais, eu quero apenas criar textura. Então eu vou trabalhar um pouquinho mais a tesoura onde tiver densidade. Onde o cabelo já estiver meio fino, meio espaçado, eu apenas vou texturizar umas 2 ou 3 vezes. Onde eu perceber que eu tenho um pouquinho mais de densidade, eu vou trabalhar um pouquinho mais com a tesoura. Esse é o movimento que não tem como eu ensinar, ó, faz aqui, faz ali, porque vai ser muito de feeling, de tipo de cabelo e de propósito da texturização. Basicamente se você quer mais textura, quer mais transparência, trabalha mais a tesoura. Se você quer apenas igualar, escolhe a região que está com mais densidade em comparação com a outra e trabalha nela até que ela fique igualada com a outra. Fora isso, questão de gosto e feeling, não tem como eu ensinar o que fazer. A técnica em si é bem básica, levanta o cabelo, trabalha com a tesoura no mesmo sentido que o cabelo está levantado e ele vai texturizar, vai dar mais movimento, vai tirar marcação. Fora isso, como você vai utilizar isso vai depender muito do teu gosto, da tua intenção no momento que você utilizar a técnica. Basicamente, esse é o resultado que nós estávamos buscando. Deixa eu mostrar ele sem finalização nenhuma, sem produto, apenas com o finalizado do corte. E outro detalhe, se vocês não perceberam, a gente não usou tesoura de desbaste nesse corte. Por que que eu não usei? O cabelo dele é muito fino e a tesoura de desbaste não ia me servir para misturar isso aqui, porque eu consegui uma mistura boa apenas fazendo o point cut e trabalhando a graduação de máquina. Na parte de cima eu consegui um bom resultado já com a texturização da tesoura reta mesmo, e o cabelo dele já tem movimento suficiente, não tem um volume que eu queira trabalhar com tesoura de desbaste. Então a tesoura de desbaste aqui ela mais comprometeria o formato do corte em função de que o cabelo dele já é fino e acabar espigando demais e tirando quantidade de fio, material mesmo de trabalho. Então eu preferi trabalhar tudo com tesoura reta porque eu tenho mais controle da região de desfiado. Mas se você vai fazer esse mesmo tipo de corte, esse mesmo passo a passo num cabelo que é mais grosso, mais denso, aí sim, pode usar tesoura de desbaste com cuidado, porque ele já está curto. Se você trabalhar muito perto da raiz, vai começar a arrepiar aqueles fios que ficam incontroláveis por estarem muito curto e desfiado. Percebe? Resultado. Degradezinho bem raspado aqui na parte da costeleta, um taper mais alto. Região aqui de acabamento bem definida, bem marcado. Natural aqui atrás. Percebe que a gente mantém comprimento aqui na região do redemoinho, tem controle do fio. O texturizado faz com que a gente consiga modelar o cabelo, segurar, quase que colocar com o dedo onde a gente quer que fique na hora da finalização. A franja agora pode ser usada para frente, pode ser criado volume com pomada em pó, com pomada efeito seco, pode usar o cabelo solto para frente. E ainda tem comprimento que eu vou mostrar depois na hora da finalização que pode ser usado para o lado. Finalizar com a pomada em pó para criar um pouco mais de estrutura e volume, tá? A pomada em pó tem que ser usada com cuidado porque apesar de ser fácil de aplicar, de ela reter a oleosidade, ela acaba em alguns casos comprometendo a maleabilidade do fio, exatamente por ela ficar muito seca, muito estático ali. Se você passar demais, o cabelo fica duro e aí não fica tão natural. Então passe com cuidado, cuida para não ter excesso. Porém, é o melhor finalizador se você está buscando um cabelo com aspecto seco. Vou dar uma ativada aqui naquela textura que a gente fez com a tesoura reta, apenas para vocês entenderem qual que era o meu propósito. Primeira opção, que seria um corte um pouquinho mais, uma finalização, na verdade, para esse corte um pouquinho mais artística, seria essa. Percebe que a gente cria um pouco mais de textura aqui em cima, ou melhor, ativa aquela textura que a gente fez aqui em cima. Cria um arrepiado proposital nessa região aqui do redemoinho, para criar propositalmente uma linha um pouquinho mais reta e um preenchimento um pouquinho maior para essa região aqui que passa do occipital. A franja um pouquinho mais marcada, um pouquinho mais reta, essa texturização da parte lateral e essa
acentuação, digamos assim, do contorno da orelha, que destaca a parte raspada da costeleta com a parte natural da parte de trás aqui do acabamento da base da nuca. Essa é uma proposta um pouco mais artística, mas ainda assim, esse mesmo tipo de cabelo, com esse mesmo tipo de corte, pode ser usado de uma forma mais natural para o dia a dia, que seria o quê? Ainda com a pomada em pó aqui no cabelo, só vou baixar esse volume que a gente criou aqui em cima, essa estrutura texturizada que a gente tem aqui em cima, e a franja, apesar de estar um pouquinho mais curta do que era antes, a gente consegue trabalhar ela para o lado, encaixada nos dois lados, só que dessa vez a gente não tem aquele excesso de cabelo nas laterais. O cabelo se joga para o lado aqui, um corte bem natural, bem dia a dia, podendo ser usado para qualquer evento, para qualquer situação do dia a dia, porém muito mais encaixado, percebe? A transição na lateral e a própria textura do cabelo que a gente fez, que pode ser ativada com a pomada em pó, ela serve para criar esse movimento mais natural e encaixado na parte do topo. Então, é uma proposta de cabelo que pode ser usado para uma finalização mais natural, como é o caso, ou para uma finalização mais artística. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha agregado no conhecimento de vocês. Como vocês puderam perceber, é um corte que ele varia de um corte mais artístico, dependendo da finalização, do modo como você vai finalizar ele, ou um corte de dia a dia. Um corte que fica simétrico em ambos os lados, pode ser usado para o lado, pode ser usado para frente, pode não ser feito nada, que o cabelo vai estar encaixado, vai estar, entre aspas, arrumado, mesmo sem nenhum tipo de produto. E como vocês viram, como eu falei lá no início do vídeo, a gente misturou três tipos de corte, digamos, três variações de técnica. Um corte que pode ser um crop, na parte do topo, a gente misturou um cropzinho. A parte da nuca ali a gente já preparou, entre aspas, para criar um mullet. E trabalhou questão de máquina e corte com tesoura. É um corte que a gente praticamente trabalhou todas as técnicas que a gente viu até aqui. A gente trabalhou graduação, a gente trabalhou mecha a mecha, a gente trabalhou texturização, a gente trabalhou acabamento preciso. Então, o que eu quero começar a passar para vocês nos próximos cortes que a gente vai trazer aqui no canal é exatamente isso. Tudo que a gente viu de técnica até agora não é um passo a passo para fazer um corte em específico. São técnicas que podem ser usadas conforme a nossa vontade e a nossa criatividade. O corte de hoje é um exemplo disso. A gente misturou vários pedaços, vamos dizer assim, de cortes, usou as técnicas específicas para resultados específicos e entregou um corte novo, um corte que talvez não tenha um nome em específico, mas que você pode, combinando com o teu cliente, trazer essa ideia. Um corte mais artístico, que pode ser usado no dia a dia e que o cliente não fique engessado em usar apenas de uma forma. Beleza? Espero que tenha agregado. Se ficou alguma dúvida, como eu já disse antes, deixa aqui nos comentários. Teu comentário é muito importante. Não está inscrito no canal, se inscreve. É a forma de você retribuir esse conteúdo grátis e riquíssimo que a gente está trazendo aqui. Não deixou tua curtida, deixa tua curtida. É a forma como o YouTube percebe que esse conteúdo está sendo relevante, entrega ele para outras pessoas. E ativa o sininho se você já está inscrito. Toda vez que você ativar o sininho aqui, quando a gente posta um vídeo novo, você recebe a notificação e não perde nenhum conteúdo. Não esquece, doa. A gente está precisando aqui no Rio Grande do Sul da força das pessoas, é a forma que a gente vai se reerguer, seja com a doação em dinheiro, seja com alimento, seja com roupas, como você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo. Se você não tem como ajudar com dinheiro, não tem como ajudar com roupa, não tem como ajudar com alimento, compartilhe o link de alguma chave Pix que você sabe que está fazendo a diferença aqui no Sul. A gente está precisando muito da ajuda de vocês. E o conteúdo de hoje fica por aqui. Aguardo vocês na próxima terça-feira para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Tamo junto, um abraço e até mais.